E aí pessoal, tudo bem? Tô trazendo um filme hoje, um filme da década de 80, Highlander, o Guerreiro Imortal, quem lembra? Com Christopher Lambert e o Sean Connery. Então, fala sobre imortalidade, né? Muito legal esse filme, fez um sucesso danado na época que foi lançado, no ano de 1986. Eu já era aficionada por filme naquela época, quando chegou na locadora da minha cidade, foi logo correr para alugar. E realmente foi um filme que revolucionou, né? Assim, na época ele fez muito sucesso mesmo. Tá, então eu vou falar sobre esse filme hoje. Um filme do diretor australiano Russell Mulcahy. É um diretor que fez bastante videoclipe também, né, para bandas, e fez muito sucesso com esse filme. Esse filme teve depois outras continuações, né? Se eu não me engano teve 2, 3, teve série de TV, então foi um filme que rendeu bastante, se transformou num cult, então vamos falar sobre ele. Esse filme, ele conta a história do Conor MacLeod, um escocês das Highlands. As Highlands é uma região lá da Escócia, né? E então o filme se passa em duas épocas. Na época do passado, quando ele se descobriu imortal, né, na época lá próximo ao nascimento dele, quando ele tinha uns 18 anos de idade. E depois, em 1986, que foi quando o filme foi lançado, então seriam os dias atuais, né? Então vai se passando nessas duas épocas. Começa uma cena com uma luta livre lá no Madison Square Garden, né, em Nova York, e o Conor MacLeod, ele tá com outra identidade. Ele assumiu a identidade de um antiquário, uma pessoa que é dona de um antiquário, né, que chama Russell Nash. E então ele tem essa identidade, ele vive assim meio ali nas sombras, né, da sociedade, não aparece muito, mas então ele tá lá assistindo essa luta na plateia, e aí ele vê, acredito que ele vê um outro imortal, né, como ele, e eles então vão até o estacionamento e travam ali um duelo até a morte, né, um dos dois tem que morrer, porque o que acontece? Quando ele tinha 18 anos, ele se descobriu imortal. E aí ele não entendeu nada que estava acontecendo, então ele depois foi iniciado por um mestre, por uma pessoa ali, um outro imortal que o ajudou. E ali ele descobriu então que ele tinha essa capacidade, né, esse dom, e que ao mesmo tempo é uma bênção e uma maldição, né? E como ele tem outros, e eles então, e só pode, e o que o filme fala o tempo todo, só pode restar um, porque esse um que sobrar entre os imortais, ele vai ter um poder especial ainda, um poder que eles desconhecem qual é, uma espécie de prêmio ali, mas seria um poder assim muito, que tivesse domínio sobre a humanidade quase que, né? Então eles têm que se degladiar entre si, né? Esses poucos imortais, eles só podem, eles só morrem, né? Eles deixam de ser imortais quando um outro imortal corta a cabeça. Então eles têm que travar uma luta ali e tem que decepar a cabeça para que a pessoa realmente, esse imortal realmente deixe de existir, e aí os poderes dele passam então para a pessoa que o matou. Então o filme começa lá no ano de 1986, depois aí tem essa luta, o Russell Nash, né, que é o Conor MacLeod, ele mata então, né, o outro imortal, e a polícia está ali investigando ali o que aconteceu, né, porque não foi o primeiro que morreu dessa mesma forma, então uma série de crimes dessa mesma maneira, e ele está sendo investigado. E aí tem também uma perita ali da polícia que começa também a se aproximar dele, e aí é onde tem um caso romântico, né, dele com essa perita.
e também, e ao mesmo tempo vai se passando no ano de 1536, quando então ele se descobre imortal, que ele está lá no clã MacLeod, lá na Escócia, e eles estão meio que guerreando com outro clã ali, sei lá por que motivo, sei lá, talvez por território, que seja, mas no exército, no clã adversário, vem um guerreiro muito forte, muito assim, diferente, né? Que fala, não, aquele rapaz ninguém vai mexer, ninguém vai lutar com ele, porque ele vai, eu que vou lutar com ele, ok. Quando começa a luta lá, então, o Connor, ele fica, ninguém vai lutar comigo, porque ninguém chega pra lutar com ele, né, pra travar ali uma batalha com ele, nem nada, uma luta. E não vai lutar comigo, né, ele tá lá, triste, né, quase, que ninguém luta com ele. Aí é isso que vem, então, esse guerreiro, e desfere então um golpe de espada fatal. E a intenção dele era realmente cortar a cabeça do Connor, né? Mas aí quando ele vai fazer isso, os amigos ali do Connor, o pessoal do mesmo clã, vem e impede. Mas de qualquer maneira ele levou um golpe fatal, tá lá morto, sendo velado, e de repente ele volta a viver, né? E aquilo causou um espanto muito grande no pessoal ali do clã dele, e eles ficam assustados e acham que é uma coisa de bruxaria, né? Aquela coisa assim da Idade Média. Então eles expulsam o Connor da comunidade. Então o Connor vai embora, depois ele refaz a vida dele e se casa com uma moça chamada Heather, e vive ali aquela vidinha de camponês, né? Teve esse negócio dele que ele até hoje, até então, não entendia o que era. E aí chega um outro imortal, que é o Ramírez, que é vivido então pelo Sean Connery, que ele fala que trabalha para o rei Carlos da Espanha, Carlos V da Espanha, mas na verdade ele não é espanhol, ele é um egípcio. E já tem mais de 1000 anos, né? Já é um imortal muito experiente, e aí ele conta mais ou menos, né, de como o que eles são, o que eles precisam fazer, que em determinado momento eles vão ser chamados todos para uma terra distante, e travar uma batalha onde só poderá restar né, no caso. E o Ramírez, então, ele treina o Connor, ensina para ele ali as técnicas de espada e outras técnicas de luta, para ele poder tanto sobreviver como também enfrentar os adversários que vão começar a aparecer, né? Então ali, e fala também para ele, né, que pra ele não ficar também se envolvendo muito, né? Ele tá casado ali, gosta da esposa e tudo, mas ele fala, olha, você vai sofrer, a gente sofre porque nossos entes queridos vão embora, a gente fica, então cada vez que isso acontece é muito sofrido. Então ele fala para ele não se envolver com ninguém. Tanto que quando ele tá lá no ano de 1986, que ele tem esse envolvimento com a Brenda, ele tenta de todo jeito se afastar dela, ele tenta não deixar que aquilo vá pra frente, porque ele sabe que vai ser um sofrimento e tudo mais, então ele afasta, e ela não entende, né? Ela vai pressionando, ela vai juntando as peças e vai pressionando ele muito, até que ele acaba contando pra ela, né, quem ele é de verdade e tudo. E sabe aquele cavaleiro que eu falei da batalha lá, né, que desferiu o golpe fatal nele? Então, esse cavaleiro é o Kruger, é um imortal, se eu não me engano, russo, um guerreiro mongol, e ele então ele é muito maligno, assim, muito ruim, e ele é o que vai ficar, no final vão ficar os dois, o mocinho, que no caso é o nosso herói aí, o Connor MacLeod, e o Kruger, Victor Kruger. E então vão sobrar os dois, e ali então eles até tem uma cena assim de um diálogo deles numa catedral, já no ano de 1986, né? Então eles estão numa catedral, tá tendo uma missa, não uma missa, eles estão na igreja, né, lá,
E foi gravado, e essa cena foi gravada numa igreja de verdade, né, com os padres ali e tudo. E são diálogos pesados, né, diálogos fortes. Até que eu acho que para os dias de hoje nem é tanto, que a gente está, né, vendo até coisas piores, mas na época eram diálogos muito pesados, então, e principalmente as falas do Kruger eram muito pesadas, e cada vez que ele falava aquelas coisas, diz que os padres iam abençoando, né, assim, iam dando uma bênção ali para dar para anular, né, aquele poder daquelas palavras, né, aquelas coisas. Então, os padres ali iam fazendo o sinal da cruz conforme eles iam falando as cenas, né, falando ali os diálogos da cena, porque eram cenas fortes, né, diálogos pesados, né, então, hereges, né, e então, e aí o que foi assim, que eu acho que foi o grande sucesso do filme, apesar de que você vê muitas críticas, né, e na época ele não teve notas boas, assim, da crítica especializada e tudo, mas caiu no gosto popular. Porque apesar de vários defeitos, né, vários problemas que tem no filme, assim, sei lá, atuação, o Christopher Lambert, ele mal falava inglês, né, então ele teve que aprender o inglês ali para fazer o filme, que é um ator francês, né, e também a atuação dele deixa um pouco a desejar, digamos. Mas o carisma dele, né, caiu no gosto popular, e a história fez sucesso. Por quê? Quais que, assim, na minha opinião, foram as receitas ali do sucesso desse filme? Primeiro, que trouxe o tema da imortalidade, que eu não me lembro de ter algum filme da época assim que tratasse desse assunto. Trouxe o cenário das Highlands, que deixou assim uma coisa assim mais exótica, uma coisa diferentona, né? E deu esse ar escocês, assim, trouxe assim, um glamour, assim, um charme, né, pro filme. Gostei também disso. Tem as cenas, para quem gosta, né, as cenas de ação, as cenas de luta entre eles são bem feitas, são cenas assim, é um filme bem dirigido, né, um bom diretor. Então são cenas marcantes. A trilha sonora, que é a cereja do bolo desse filme, né, toda do Queen, imagina, né, luxo total, né? Então uma trilha sonora espetacular, marcante, que ficou aí gravada por gerações, né, na mente dos fãs. E o romance, né? Romance sempre dá um toque, né, especial para o filme. Então acho que a soma desses fatores todos que trouxe ali, deu aquela bossa pro filme, deu aquela, né, aquela coisa que no conjunto da obra ficou bom. Se às vezes você pega isoladamente as coisas, tem alguns furos de roteiro, tem algumas coisinhas assim, a atuação, né, não é muito das melhores, e as coisas meio toscas, né, também. Mas pra época, eu lembro que na época, nossa, a gente enlouquecia com esse filme, era muito, muito legal, muito inovador, assim, a gente gostava demais, até hoje, né? E então eu acho que o conjunto da obra funcionou, deu muito certo. E o engraçado também é que esse roteiro, ele foi escrito por um roteirista que estava estudando na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e ele foi fazer uma viagem de férias para a Escócia. Aí ele estava visitando um museu, viu lá uma armadura de um guerreiro, né, antigo, e falou, nossa, se esse guerreiro tivesse dos dias de hoje, né? E aí ele teve a ideia e também se baseou naquele filme do Ridley Scott, Os Duelistas. E então se baseou nessa, né, ele teve essa ideia e escreveu o roteiro como matéria, assim, trabalho de classe, digamos, né, da faculdade lá. E aí ele achou que ficou legal e acabou vendendo para os caras que foram depois os produtores do filme, né. Ele vendeu por $200 mil o roteiro dele. Era um roteiro um pouco diferente, foi um pouco modificado, para dar mais, né, para se enquadrar mais pro gosto ali cinematográfico, né, mas acabou, foi essa a origem do roteiro. E
que mais sobre esse filme? Ah, e eu falei que o Ramírez, né, que é o Sean Connery. O Sean Connery faz uma participação, tá, que ele faz, ele não aparece muito não. Ele, acho que teve que gravar tudo em uma semana, se eu não me engano, porque ele tava com outros compromissos na época. Então eles tiveram que gravar todas as cenas dele em uma semana, mas acabou dando certo. Ele e o Christopher Lambert depois se tornaram grandes amigos também. E eu tava falando, né, que o personagem dele, o Ramírez, trabalhava pro rei da Espanha, o rei Carlos V. Só uma particularidade aqui, o rei Carlos V, ele era só o dono do mundo naquele momento, ali no século XVI, no ano de 1536, né? Ele era o imperador do Sacro Império Romano-Germânico e mais rei de um monte de outros reinos, então ele era meio que o cara mais importante do mundo, era o dono do mundo, e então esse Ramírez trabalhava para esse imperador, para esse rei. Tá bom, gente? Então é isso sobre esse filme. Me fala o que vocês acharam, se vocês gostaram do filme. Nossa, eu acompanho aquela rede social Filmou, né? Eu gosto muito daquela rede social. Eu sempre tô lá comentando, sempre tô lá interagindo. E aí, geralmente, quando eu vou fazer alguma resenha, né? Tanto pro meu blog como aqui pro canal, eu dou uma lidinha lá nos comentários, né? Pra saber o que o pessoal tá achando assim, qual que é a opinião atualizada, né, da obra. E o pessoal cai matando, né? Nossa, os comentários são, que atuação ruim, filme bem fraquinho, uma série de críticas, tem furo no roteiro. Eu acho que o pessoal pega pesado demais, sabe? Porque não é assim também. Tem problema? Tem. Mas, poxa vida, o filme se tornou um cult, ele é um filmaço, assim, marcou época, marcou o estilo, né? Então, é um filme que tem o seu valor, apesar dos problemas. Então, eu acho que as críticas são um pouco injustas. E eu, na minha opinião, eu gostei muito do filme, não posso nem falar, porque da época que saiu eu já, né, assisti lá da época do lançamento e tudo, que eu também já tô na estrada faz tempo, sou praticamente uma Highlander. Então eu sou suspeita para falar, mas eu acho que o pessoal pegou pesado nas críticas, eu achei o filme muito legal e deixo aqui a recomendação do filme Highlander, O Guerreiro Imortal. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.